Instrução Normativa número 128. Paramos no artigo 67. O acompanhamento e a supervisão dos RPPS são registrados no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, CADPREV, administrado pela Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência por meio da área competente, responsável por estabelecer, dentre outros fatores, o período de existência de cada RPPS, apontando a legislação correlata, bem como manter o cadastro do RPPS de cada ente da federação, de acordo com o artigo 20 da Portaria MP-AS número 6209, de 16 de dezembro de 1999. Parágrafo único. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis por encaminhar à Secretaria de Previdência na forma, periodicidade e critérios por ela definidos, dados e informações sobre o RPPS e seus segurados, para fins de manter atualizado o CADPREV, conforme previsto no parágrafo único do artigo 9 da Lei 9717 de 98. Artigo 68. O INSS utiliza as informações constantes no CADPREV, como a vinculação dos agentes públicos e o histórico do regime previdenciário para o reconhecimento do período de atividade do agente público, seja no RPPS ou RGPS, inclusive para a atualização de dados no CNIS e emissão ou recepção de CTC. Parágrafo único. Havendo divergência entre a legislação apresentada por qualquer ente federativo e o contido no CADPREV, ou ainda tomando conhecimento de novos elementos, tais como leis, decretos, entre outros, que ainda não constem nesse sistema, o INSS poderá solicitar à área competente da Secretaria de Previdência os esclarecimentos, bem como orientar o ente federativo a encaminhar a legislação correlata para análise e manutenção do CADPREV a cargo da Secretaria. Artigo 69. A comprovação junto ao INSS do tempo de contribuição do agente público de qualquer dos entes federativos, inclusive suas autarquias e fundações de direito público, em cujo período foi vinculado ao RGPS na categoria de empregado como servidor detentor exclusivamente de cargo de livre nomeação e exoneração, ou servidor titular de cargo, emprego ou função, dar-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório do vínculo funcional, tais como ato de nomeação e exoneração, dentre outros, acompanhado da declaração de tempo de contribuição ao RGPS-DTC, fornecida pelo órgão público ou entidade oficial na forma do modelo constante no anexo 4. Parágrafo 1. Será dispensada a apresentação de documento comprobatório do vínculo funcional, desde que a declaração prevista no caput contenha a discriminação dos documentos que serviram de base para sua emissão e a afirmação expressa de que essa documentação encontra-se à disposição do INSS para eventual consulta, considerando que os órgãos públicos possuem fé pública, gozando de presunção relativa de veracidade quanto às informações contidas na declaração, sendo que a pesquisa externa somente poderá ser realizada se não restar esclarecido o que se pretende comprovar por meio de ofício ao órgão público ou entidade oficial. Parágrafo 2. A declaração referida no caput deverá estar acompanhada da relação das remunerações sobre as quais incidem contribuições previdenciárias a ser emitida pelo órgão público ou entidade oficial na forma do modelo constante do anexo 5, quando as remunerações forem objeto da comprovação. Artigo 70. Observado o artigo 130 do RPS, o aproveitamento no RGPS do tempo de contribuição durante o qual o agente público federal, estadual, distrital ou municipal foi vinculado a RPPS na forma de contagem recíproca de que trata a Lei 6226 de 14 de julho de 75, será feito mediante a apresentação da certidão de tempo de contribuição, CTC, conforme anexo 15, que deverá estar acompanhada da relação das remunerações de contribuições por competências, conforme anexo 23, caso compreenda período posterior à competência, junho de 94, sendo que, para fins de emissão desses documentos, o ente federativo deverá observar
os requisitos e adotar os padrões previstos pela Portaria MPS número 154, de 15 de maio de 2008. Seção 11 do empregado doméstico. Artigo 71. É considerado obrigatório, é considerado segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de empregado doméstico, conforme o inciso 2 do caput do artigo 9 do RPS, combinado com o artigo 1 da Lei Complementar número 150 de 2015, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Parágrafo 1. A atividade de empregado doméstico passou a ser considerada como de filiação obrigatória a partir de 8 de abril de 73, em decorrência da publicação do Decreto número 71885, de 9 de março de 73, que regulamentou a Lei número 5859, de 11 de dezembro de 72, devido ser objeto de comprovação para fins de aplicação do inciso 3 do artigo 103. Parágrafo 2. A atividade de empregado doméstico referente a período anterior a 8 de abril de 73, data da vigência do Decreto 71885 de 73, em que a filiação à Previdência Social não era obrigatória, deverá ser objeto de comprovação para fins de aplicação do parágrafo 1 do artigo 103. Parágrafo 3. A partir de 2 de junho de 2015, data da publicação da Lei Complementar número 150 de 2015, a categoria de empregado doméstico foi, em termos gerais, equiparada à de empregado, sendo que, por força do disposto no artigo 35 da referida lei, bem como o contido no parecer número 364/2015/MPS/CGU/AGU, de 5 de agosto de 2015, as contribuições do empregado doméstico são de responsabilidade do empregador doméstico e, neste caso, consideradas presumidas. Artigo 72. Para vínculo ativo em 1º de outubro de 2015, o registro e as anotações do empregado doméstico na CTPS em meio físico não exime o empregador de cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais previstas na Lei Complementar número 150 de 2015, que instituiu o Simples Doméstico, que passou a vigorar a partir da implantação do Sistema Eletrônico e Social. Artigo 73. A partir de 24 de março de 97, data da publicação da Orientação Normativa MPAS/SPS número 8 de 21 de março de 97, não é considerado vínculo empregatício o contrato de empregado doméstico entre cônjuges ou companheiros, pais e filhos, observando-se que: inciso 1. O contrato de trabalho doméstico celebrado entre pais e filhos, bem como entre irmãos, não gerou filiação previdenciária entre o período de 11 de julho de 80 a 11 de março de 92, por força do parecer CGI/EB 040/80, circular 601-005.0/282, de 11 de julho de 1980, até a véspera da publicação da Ordem de Serviço/INSS/DISES número 078, de 9 de março de 92. Entretanto, o período de trabalho, mesmo que anterior a essas datas, será reconhecido, desde que devidamente comprovado e com as respectivas contribuições vertidas em épocas próprias. E, inciso 2, no período de 12 de março de 1992, vigência da Ordem de Serviço/INSS/DISES número 078/1992, até 23 de março de 1997, véspera da publicação da Orientação Normativa MPAS/SPS número 8 de 97, admitia-se a relação empregatícia entre pais, filhos e irmãos. Entretanto, o contrato de trabalho doméstico entre pais e filhos, iniciado no referido período e que continuou vigendo após a orientação normativa MPAS/SPS número 8 de 1997, será convalidado
desde que devidamente comprovado o período de trabalho, com as respectivas contribuições vertidas em épocas próprias, não sendo permitida, após o término do contrato, a sua renovação. Subseção única. Das providências e da comprovação relativas a vínculo e remuneração do empregado doméstico. Artigo 74. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo de empregado doméstico, com admissão a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital, inciso 1. Quando inexistir o vínculo no CNIS ou constarem pendências ou divergências de dados, o empregado doméstico poderá apresentar a linha A. Comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. A linha B. Documento expedido pelo Ministério do Trabalho e Previdência que comprove a relação de emprego e remunerações auferidas, ou a linha C. Rol de documentos previstos no artigo 19b do RPS. Inciso 2. Quando o vínculo for extemporâneo, o empregado doméstico poderá apresentar a linha A. Declaração única do empregador e empregado doméstico sob as penas da lei, que deverá conter informação quanto ao exercício de atividade, indicando os períodos efetivamente trabalhados até o momento da declaração, acompanhado de documentação que serviu de base para comprovar o que está sendo declarado. Ou a linha B. Rol de documentos previstos no artigo 19b do RPS. Parágrafo 1. Os documentos elencados na linha C do inciso 1 e a linha B do inciso 2 devem formar convicção quanto à data de início e fim do período que se pretende comprovar, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Parágrafo 2. Ato do diretor de benefícios poderá estabelecer outros documentos para fins de reconhecimento de vínculo e remuneração na forma definida pelos órgãos competentes. Artigo 75. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício doméstico, com admissão a partir de 1 de outubro de 2015 e demissão anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, inciso 1. Quando inexistir o vínculo no CNS ou constar com pendências ou divergências de dados, caberá ao empregado doméstico, a linha A, apresentar um dos documentos em meio físico previsto no artigo 76, ou a linha B, comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. Inciso 2. Quando o vínculo estiver extemporâneo no CNS, caberá ao empregado doméstico apresentar um dos documentos em meio físico previsto no artigo 76 para o tratamento da extemporaneidade. Artigo 76. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNS do vínculo de empregado doméstico com admissão e demissão anteriores a 1 de outubro de 2015, a comprovação junto ao INSS far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico, contemporâneos ao exercício da atividade remunerada. Inciso 1. Carteira profissional, -CP ou carteira de trabalho e previdência social, CTPS. Inciso 2. Contrato de trabalho registrado em época própria. Inciso 3. Recibo de pagamento relativos ao período de exercício de atividade com a necessária identificação do empregador e do empregado doméstico. E inciso 4. Outros documentos em meio físico contemporâneos que possam vir a comprovar o exercício de atividade remunerada como o empregado doméstico que o vincule. Parágrafo 1. Na inexistência dos documentos previstos no caput, as informações de recolhimentos efetuados em época própria, constantes no CNS, quando for possível identificar a categoria de empregado doméstico por meio do código de recolhimento da guia ou por meio de microfichas, poderão ser utilizadas como comprovação do período de vínculo, desde que acompanhadas da declaração do empregador. Parágrafo 2. Quando o empregado doméstico apresentar apenas ACP ou CTPS em meio físico,
devidamente assinada, sem o comprovante dos recolhimentos, o vínculo apenas será considerado se o registro apresentar características de contemporaneidade, observada a seção 4 deste capítulo. Parágrafo 3. Na inexistência de registro na CP ou na CTPS, em meio físico, e se os documentos apresentados forem suficientes para comprovar o vínculo do segurado empregado doméstico no período pretendido, porém constituírem início de prova material, será oportunizada a justificação administrativa, JA, observados os artigos 567 a 571 desta instrução normativa. Parágrafo 4. Havendo dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho de empregado doméstico, poderá ser tomada a declaração do empregador doméstico, além de outras medidas pertinentes. Parágrafo 5. São exemplos de dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho doméstico as seguintes situações. Inciso 1. Contrato onde se perceba que a intenção foi apenas para garantir a qualidade de segurado, inclusive para a percepção de salário maternidade. Inciso 2. Contrato em que não se pode atestar a contemporaneidade das datas de admissão ou demissão. E, inciso 3, contrato de trabalho doméstico em que o valor correspondente ao seu último salário de contribuição tenha sido discrepante em relação aos meses imediatamente anteriores, de forma que se perceba que a intenção foi garantir à segurada o recebimento de valores elevados durante a percepção do salário maternidade. Parágrafo 6. Na situação em que o INSS tenha incluído no CNIS vínculo com admissão anterior a 1 de outubro de 2015, sem rescisão ou com data de desligamento incorreta, caso tenha ocorrido a cessação do contrato de trabalho antes de 1 de outubro de 2015, o empregado doméstico ou o seu empregador deverá solicitar o encerramento ou a retificação da data de rescisão do vínculo no CNS junto ao INSS, mediante apresentação da CP ou CTPS com o registro do encerramento do contrato. Parágrafo 7. Para períodos até outubro de 1991, quando não restar comprovado o vínculo de empregado doméstico na forma disposta nesta instrução normativa e existir atividade cadastrada no CNS com recolhimentos efetuados em época própria, a pedido do filiado poderá ser excluída a atividade, sendo que as contribuições recolhidas poderão ser aproveitadas automaticamente pelo INSS, observado o disposto no artigo 108. Artigo 77. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNS do vínculo de empregado doméstico com admissão anterior a 1 de outubro de 2015 e que permaneceu ativo a partir desta data, podendo estar encerrado ou não antes da data da instituição da carteira de trabalho digital, a comprovação junto ao INSS far-se-á da seguinte forma. Inciso 1. Para o período do vínculo até 30 de setembro de 2015, por um dos documentos em meio físico contemporâneos previstos no artigo 76. Inciso 2. Para o período do vínculo de 1 de outubro de 2015 até o dia anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, nos moldes previstos no artigo 75. Inciso 3. Para o período do vínculo, da data da instituição da carteira de trabalho digital em diante, deverá ser aplicado no que couber o contido no artigo 74. Parágrafo único. O INSS reconhecerá somente os períodos de exercício de atividade efetivamente comprovados na forma dos incisos do caput para fins de atualização do CNS. Artigo 78. A partir de 1 de outubro de 2015, caso o empregador venha a óbito, o vínculo do empregado doméstico será encerrado na data da ocorrência desse fato pelo espólio, que deverá providenciar no e-social o respectivo registro do encerramento do vínculo. Parágrafo 1. Na hipótese da continuidade do vínculo, em que outro membro familiar assuma a responsabilidade após o óbito do empregador original, deve ser providenciado no e-social pelo empregador doméstico substituto o envio de eventos previstos em lei e
publicado no sítio eletrônico do E-Social para fins da correta disponibilização dos dados no CNS e na carteira de trabalho digital. Parágrafo 2. A anotação registrada em CTPS e e-mail físico relativa à transferência de titularidade do empregador doméstico por motivo de óbito do empregador anterior ocorrido até o dia anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital será confrontada pelo INSS com as informações constantes do Sistema de Informações de Registro Civil, o SIRC, para fins de comprovação do óbito e da substituição do empregador. Parágrafo 3. Na situação prevista no parágrafo 2, caso não seja localizado no SIRC os dados de óbito do empregador doméstico anterior à atualização do CNS, somente será realizada após a informação do óbito ser disponibilizada ao INSS. Artigo 79. A partir de 1 de outubro de 2015, na hipótese em que o responsável legal pelo contrato de trabalho doméstico se afastar do âmbito familiar, permanecendo a relação de emprego com outro membro da família, deve ser providenciado no E-Social pelo empregador doméstico substituto o envio de eventos previstos em lei, publicado no sítio eletrônico do E-Social para fins da correta disponibilização dos dados no CNS e na carteira de trabalho digital. Parágrafo 1. A anotação relativa à transferência de titularidade do empregador na situação prevista no caput registrada em CTPS e e-mail físico será admitida perante o INSS para fins de comprovação da substituição do empregador, ocorrida até o dia anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, o que não afasta a necessidade de registro dos respectivos eventos no E-Social para vínculos em que essa substituição tenha ocorrido a contar de 1º de outubro de 2015. Parágrafo 2. Para atendimento ao previsto no artigo 78 e 79, a funcionalidade do E-Social, que permite formalizar a transferência de titularidade do empregador doméstico, somente foi disponibilizada em abril de 2020, sendo que, até essa data, o empregador doméstico substituto devia registrar o contrato de trabalho do empregado doméstico em seu CPF, utilizando a mesma data de admissão informada no contrato firmado com o empregador anterior, registrando os eventos no E-Social a partir de então. Artigo 80. A partir de 1 de outubro de 2015, data em que as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas ao vínculo empregatício doméstico passaram a ser realizadas mediante registros eletrônicos no E-Social, devido à instituição do Simples Doméstico pela Lei Complementar nº 150 de 2015, somente será considerada pelo INSS a remuneração do empregado doméstico informada pelo empregador mediante registro de evento eletrônico no E-Social. Parágrafo 1. A partir da data prevista no caput, o recolhimento das contribuições previdenciárias de obrigação do empregador doméstico apuradas com base na folha de pagamento registrada eletronicamente no E-Social passou a ser realizado exclusivamente pelo documento de arrecadação do E-Social, o DAI, sendo que não serão mais aceitos os recolhimentos efetuados por meio de guia da Previdência Social, o GPS. Parágrafo 2. Observado o disposto no caput nas seções 4 e 10 deste capítulo, nos casos em que o empregado doméstico identificar que não consta remuneração no CNS ou que este apresenta remuneração informada pelo empregador com dado divergente da situação fática, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do CNS far-se-á pela apresentação dos documentos relacionados no inciso 1 ou no inciso 2 seguinte. Inciso 1. Contra-cheque ou recibo de pagamento emitido pelo E-Social contemporâneo ao período que se pretende comprovar, que deverá conter, além dos dados relativos às parcelas de remunerações, a linha A, identificação do empregador e do empregado, a linha B, competência ou período em que se refere o documento, e a linha C, número do recibo eletrônico emitido pelo E-Social. Inciso 2. Rol de documentos disposto no artigo 19b do RPS. Parágrafo 2. Os documentos elencados no inciso 2 devem informar convicção
quanto à competência ou período em que se pretende comprovar remuneração auferida, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados.